a Igreja Evangélica e o dízimo. Entre as mentiras sobre o Antigo Testamento contadas pelos evangélicos, a mais rentável com certeza é a mentira do dízimo. Segundo a Igreja Evangélica, todos os cristãos sinceros precisam dar 10% de seus rendimentos para a igreja, a fim de que sejam abençoados por Deus. Em suporte a essa incrível ordenança, eles citam um versículo perdido do Antigo Testamento, que se encontra no livro de Malaquias. O mais interessante é que o Antigo Testamento tem várias passagens que falam no dízimo. No entanto, essas passagens são raramente usadas pelos pastores evangélicos por um motivo bem simples, que é o seguinte: tais passagens demonstram claramente que a oferta do dízimo em Israel era totalmente diferente do que eles tentam colocar na cabeça do povo nos dias de hoje. Esclarecendo o dízimo. Vamos então de início esclarecer do que se tratava o dízimo no Antigo Testamento. O tributo conhecido como dízimo era tão somente uma porção de 10% que era tirada das ofertas e sacrifícios feitos no templo de Israel, e que eram dedicados aos trabalhadores do templo, também conhecidos como levitas, servidores de Leviatã, na língua original. Como essas ofertas eram geralmente feitas em forma de animais sacrificados ou de grãos, o dízimo nada mais era que uma oferta de mantimento alimentar feito pelos judeus para a subsistência dos sacerdotes do templo, seus auxiliares, e outras pessoas necessitadas. Para que fique claro, é necessário enfatizar, o dízimo não era nem de ouro nem de prata, e não incidia sobre o salário dos judeus, até porque nem salário existia na época. Também não incidia sobre as riquezas dos ricos judeus da época, muito poucos por sinal. Além de tudo, o povo não era obrigado a ir ao templo e oferecer o dízimo todo mês. Segundo a lei de Israel, existiam datas específicas quando o povo deveria ir ao templo. Muitas pessoas iam ao templo apenas anualmente para a cerimônia de expiação, onde se fazia um sacrifício pelos pecados do povo para o ano inteiro. Ou seja, mesmo que dessem 10%, isso seria apenas em algumas datas do ano, não mensalmente como os lobos chamados de pastores desejam que os crentes façam. Não existe nada no Antigo Testamento que nem se aproxime da ideia absurda que os pastores malandros querem apresentar para suas ovelhas. A ideia de tirar 10% de tudo quanto seus fiéis ganham todo mês. O dízimo de Abraão. Outro texto que é algumas vezes usado pelos mais afoitos é um versículo em que Abraão oferece ao lendário rei Melquisedeque uma parte dos espólios de guerra que ele havia conquistado, e o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 2.17 e 20. Segundo os crentes, nesse texto Melquisedeque era o representante de Deus e, portanto, ali Abraão estava dando o seu dízimo. Novamente, tudo isso se baseia em uma interpretação fajuta do Antigo Testamento. O tal Melquisedeque era um rei como qualquer outro da época, que comumente também acumulavam a tarefa de sacerdote, nesse caso, sacerdote do Deus dos judeus. Uma leitura básica do texto mostra que o que Abraão estava fazendo ali era um pacto com um rei poderoso da época, da mesma forma que guerreiros do passado faziam com frequência. Para firmar o pacto, Abraão deu uma parcela dos espólios de guerra para Melquisedeque, e eles fizeram sacrifícios aos seus deuses como era de praxe na época. Como o valor oferecido por Abraão era 10%, isso se configura como um dízimo do que ele tinha conquistado. Então vejamos as diferenças entre a situação de Abraão e o que modernamente chamam de dízimo. O que Abraão ofereceu ali não foi seu salário, foi algo que ele conquistou, alguns diriam roubou, dos reis inimigos contra os quais ele lutou na guerra. O rei de Sodoma, sim, pasmem, também fazia parte do mesmo pacto, e recebeu outra parte dos espólios. Ou seja, o dinheiro foi repartido não apenas para o dízimo a Melquisedeque, mas para um outro rei. Melquisedeque recebeu o dízimo para fazer o quê? Certamente que, sendo rei de Salém, a cidade que segundo esse mito viria a ser depois Jerusalém,
Ele usou do dinheiro para benefício da própria cidade, não para abrir uma igreja ou exclusivamente para fins religiosos. Ou seja, um dos principais textos que é usado para justificar a prática do dízimo é mais uma pegadinha que a igreja evangélica usa para enganar as pessoas, porque na prática não fala nada que se coadune com o que eles hoje apregoam para tirar dinheiro da população. A palavra dízimo nesse texto é usada somente porque houve troca financeira de 10%, não porque corresponde ao que os pregadores fanáticos chamam de dízimo. Agora vamos para o que deveria ser mais importante para os cristãos. O que diz o Novo Testamento sobre o dízimo? Para a desgraça geral da igreja evangélica, o Novo Testamento não diz absolutamente nada sobre o dízimo ser obrigatório. Se fizerem uma busca por todas as vezes em que dízimo é citado no Novo Testamento, verão que se falava exatamente dos judeus praticando o dízimo. Jesus, quando mencionava o dízimo, era para dizer que os fariseus eram hipócritas por dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mate 23 e 23, ou seja, de alimentos. Em todo lugar que o dízimo é mencionado, ele é alimento para os sacerdotes, e uma porção da oferta, não do salário. Em outros trechos os escritores do Novo Testamento se referem ao dízimo de Abraão, Êxodo 7:4, que como vimos foi um acordo de paz, não uma oferenda para a igreja. Portanto, vemos que no Novo Testamento o dízimo não é ordenado por Jesus ou por seus seguidores. Ou seja, dízimo do salário é uma ficção inventada pelos pregadores evangélicos para tirar dinheiro fácil dos seus fiéis.